Olá, a gente já parou para pensar em como a China conseguiu, de repente, conectar os seus trilhos econômicos com o resto do mundo? Pois é, uma grande parte da resposta está numa legislação-chave, a Lei de Contratos de 1999. Hoje, a gente vai desvendar por que essa lei foi criada, como ela funciona na prática e, claro, o que acontece quando um acordo, bom, sai dos trilhos. Olha, a chave para entender a Lei de Contratos da China de 99 é um conceito chamado Jiegui. A tradução literal é algo como conectar os trilhos. A ideia era justamente essa: alinhar o sistema jurídico chinês com o resto do mundo para criar um ambiente que fosse, sabe, familiar e seguro para os parceiros comerciais globais. Então, para a gente entender isso direitinho, vamos seguir um roteiro simples. Primeiro, o porquê por trás da lei. Depois, a gente mergulha na lei em si, dá uma olhada na anatomia de um contrato, vê o que rola numa quebra e, no final, conhece as saídas que a própria legislação prevê. Ok, vamos começar. Esse conceito de Jiegui não era só uma ideia bonita, não. Era uma necessidade estratégica. Para conseguir facilitar o comércio global, a China precisava de um sistema jurídico que tratasse os contratos como regras claras, previsíveis e que pudessem ser aplicadas de verdade. E essa necessidade estratégica que nos leva direto para a Lei de Contratos de 1999. Ela foi a resposta à formalização de um sistema unificado para governar os acordos comerciais, colocando a China na mesma página das práticas internacionais. A filosofia por trás dessa lei toda é muito bem resumida nessa citação do filósofo John Dewey, lá de 1934. O objetivo, veja bem, não era criar uma teoria jurídica abstrata. Era, na verdade, criar um sistema lógico e prático para resolver disputas comerciais do mundo real de um jeito eficiente. E o marco oficial foi o dia 15 de março de 1999. Foi quando a nova lei foi finalmente adotada pelo 9º Congresso Nacional do Povo. Esse ato basicamente consolidou um novo padrão para fazer negócios na China, valendo para tudo, desde compra e venda até contratos de tecnologia e corretagem. Mas antes da gente falar sobre o que acontece quando as coisas dão errado, vamos passar rapidinho por como um contrato nasce. É um processo que parece universal, mas é fundamental para entender o que é uma quebra de contrato. Bom, tudo começa com uma oferta. Se essa oferta é aceita, as partes entram em acordo sobre os termos, o que vai ser entregue, quando, onde e, claro, como vai ser o pagamento. Se tudo correr bem, o contrato é cumprido. É só quando um desses termos não é atendido que a gente entra no território da quebra de contrato. Então, o que acontece quando uma promessa é quebrada? A quebra de contrato é isso. Uma das partes não cumpre o que foi combinado. E agora a gente vai se aprofundar num tipo bem específico de quebra. É a chamada quebra antecipada. A palavra-chave aqui é tempo. A violação não acontece lá no prazo final, mas sim quando uma das partes avisa antes da data combinada que, olha, não vai dar para cumprir a parte dela no acordo. Vamos para um exemplo prático para ficar bem claro. Imagina que um contrato é assinado em janeiro, com o cumprimento marcado para julho. Só que, em março, o comprador avisa que não vai conseguir pagar. Essa declaração, feita em março, já é a quebra antecipada, acontecendo meses antes do prazo original. E qual a consequência disso? Se essa quebra não tiver uma justificativa legal, a parte que foi prejudicada, no nosso exemplo, o vendedor, ganha o direito de buscar uma compensação financeira pelos danos que sofreu. Simples assim. Agora, vamos ver como a Lei de 99 estrutura a solução para o problema. Ela oferece um caminho bem claro, com 4 formas diferentes para encerrar um contrato, quando algo dá errado. A lei define 4 categorias. A primeira é a impossibilidade. Se era genuinamente impossível cumprir o contrato, não dá para pedir indenização. A segunda é o atraso. Nesse caso, sim, cabe uma compensação pelas perdas causadas pela demora. A terceira é a quebra antecipada, que a gente já viu, e que também permite pedir indenização. E por último, a mais séria, a quebra fundamental. Aqui a falha é tão grave que ela simplesmente destrói o propósito do contrato, o que permite uma rescisão imediata e a busca por danos. Então, resumindo tudo, a Lei de Contratos da China de 1999 foi um passo muito bem pensado para se integrar à economia global. Ela criou um sistema lógico para resolver disputas, reconheceu conceitos importantes como a quebra antecipada e, o principal, estabeleceu um processo claro para a rescisão de contratos. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Numa economia tão conectada como a nossa, ter regras de contrato que são claras e previsíveis, como será que isso impacta a confiança e a disposição das empresas para fazer negócios fora de suas fronteiras? Como isso molda a confiança, que no fim das contas é a base de todo o comércio? É algo importante para a gente pensar.